primeiro elemento que chama a atenção é que foram mais de 25 mil pessoas intoxicadas com agrotóxico de uso agrícola no Brasil nesse período de 2007 a 2014. Esse número já chama muito a atenção. Para cada número que eu tenho registrado nesse mapa, calcula-se que eu tenho 50 outros que não estão presentes, casos não notificados. É muito comum o camponês, o trabalhador rural, não recorrer a um serviço de saúde quando ele é intoxicado. A não ser que ele esteja realmente num quadro muito grave, ele é levado, ele busca, ou há realmente uma capilaridade do serviço de saúde, de modo que esse caso de intoxicação venha a ser um número oficial. No Paraná, seriam 3.700 casos de pessoas intoxicadas, casos notificados. Em São Paulo, em torno de 2.000, mesmo número em Pernambuco, um número um pouco inferior no Ceará, em Santa Catarina, em torno de 1.300 pessoas intoxicadas com agrotóxico. Então, quando a gente viaja no interior do estado de São Paulo, vou pegar o estado de São Paulo porque é onde eu moro e onde eu conheço mais de perto, é muito comum as pessoas nas cidades, em áreas próximas a regiões onde tem pulverização aérea, terem as suas pequenas hortas ou mesmo jardins mortos em função da pulverização. Em São Paulo a gente tem muita pulverização aérea sobre cultivos de cana-de-açúcar, de laranja e mesmo de banana, inclusive no Vale do Ribeira. Então é uma prática disseminada, a população rural já sofre muitíssimo com isso, então os casos de câncer aumentam muito nas áreas rurais. Há estudos, por exemplo, da professora Raquel Rigoto na Federal do Ceará, que estuda a Chapada do Apodi, uma região no Ceará em que há muita produção de fruta, inclusive uma orientanda minha também estuda essa região, orientanda do programa de pós-graduação Geografia Humana na USP, a Bernadette Coelho, e há uma indicação clara, então, há uma equipe multidisciplinar trabalhando lá e que verifica, por exemplo, os casos de câncer nas áreas de fruticultura irrigada, onde há uso intensivo de agrotóxicos, eles chegam a ser 30% maiores do que nos municípios em que não há essa produção. Então, já tem pesquisas no Brasil que fazem essa correlação entre casos de câncer e exposição constante aos agrotóxicos. Paraná, grande produtor de soja, grande produtor de cana-de-açúcar, grande produtor de trigo. Então, isso já, esse trinômio já ajuda a entender. Por que São Paulo? O maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Cerca de 60% da produção de cana do Brasil está no estado de São Paulo. Então, não tem dúvida. A cana é o terceiro lugar no uso de agrotóxicos no Brasil. Primeiro soja, depois milho e depois cana. Com uma informação importante, muitas vezes o milho é utilizado na rotação de cultura com a soja. Então, quer dizer, a gente está falando da mesma coisa, né? Mesmo processo. Aqui é a utilização de agrotóxicos por município, mas ele ajuda a entender também porque fica muito claro a utilização com a intoxicação, né? A gente tem nessa mancha, olha, as manchas de cana ficam claras aqui no estado de São Paulo, quando a gente pega aqui o estado de São Paulo. Aqui em Mato Grosso, com certeza, a gente tem, claro, a expansão da soja, a área de soja. Aqui, nessa área no Nordeste, quase que dá para a gente ver o percurso do Rio São Francisco entre Bahia e Pernambuco, a área de irrigação, fruticultura irrigada. No Ceará também a gente tem os perímetros irrigados, fruticultura irrigada. E o Sul é o grande celeiro, é considerado, né, o celeiro agrícola dessa produção de soja, de milho, de trigo, a gente encontra nos estados do Sul. Fumo também? Fumo também. Utiliza-se muito agrotóxico no cultivo de fumo. Minas e Bahia, eu diria expansão da soja, mas como é 2006 não consigo ter certeza. Por que 2006? Porque são dados do censo, do último censo. E agora, o que seria o último, acabou de ser cancelado. Então, o que dificulta a gente enveredar no estudo. Então, esses são os últimos dados disponíveis. Espírito Santo, eucalipto, né? Enfim. É isso. Então, esse mapa já ajuda a gente a traduzir a cara do agronegócio. Esse é o mapa de pessoas intoxicadas por agrotóxico de uso agrícola por município. Então, é possível observar como ficam claras as manchas do agronegócio. Percebe, Alceu? Então, veja, a gente tem toda essa região do Centro-Sul aqui, então, Paraná, muito expressivo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, a gente tem esse avanço da soja, ele fica claro aqui.
No oeste da Bahia, essa região que é conhecida como Matopiba, sul do Maranhão e do Piauí, oeste do Tocantins, leste do Tocantins e oeste da Bahia, área de expansão da soja, área de fruticultura irrigada no Nordeste. Então fica bastante claro o vínculo entre o agronegócio e a quantidade de pessoas que são intoxicadas em função dessa exposição. Eu estou impressionado ali com o avanço no sul do Amazonas. Exatamente, deixa de ser... Sudeste. Enfim, a gente tem a soja expandindo para os 3 grandes e importantes biomas brasileiros, né? Os mais significativos. É isso que a gente tem vivenciado. Esse é um mapa duro sempre de falar dele, né? Por quê? Porque daquelas 25 mil pessoas que foram intoxicadas com agrotóxico de uso agrícola, uma parte desses casos levou à morte das pessoas intoxicadas. Então, nesse período de 2007 a 2014, 1.186 pessoas morreram em função da intoxicação com agrotóxico. E isso eu considero gravíssimo, considero inaceitável, né? Num pacto de civilidade, que já era hora de termos, né? Como a gente fala com tanta tranquilidade nesse avanço de agronegócio, em permitir pulverização aérea, quando é diante disso que a gente está, diante desse quadro que a gente está vivendo, né? Nessa parcela oeste do Paraná, há muita proximidade de terras indígenas, de áreas indígenas com área de pulverização e uso intensivo de agrotóxico. É um perigo muito grande que a gente tem vivenciado. Nas terras indígenas, não só no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o oeste do Paraná está presente também. Terras indígenas e camponesas. Eu visitei um assentamento recentemente no Pontal do Paranapanema, no município de Sandovalina. Fiquei escandalizada, assim, pela condição que esses camponeses estão vivendo. Mesmo a população urbana, que é uma população muito pequena, o avião pulveriza indiscriminadamente as áreas. Enfim, tem relatos de chiqueiro sem mosquito, coisas que seriam muito estranhas num ambiente tropical.